E aí, meu caro? E aí, Thiago, tudo Como é certo? que tá, velho? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo em ordem. Prazer em revê-lo. Me escutas bem? Tá, eu tô ouvindo. Deixa eu botar mais alto um pouquinho. Vocês têm feito isso, o quê? Semanal? Como é que funciona? Semanalmente, sim. A gente tem feito todas Tá. as quartas-feiras. Aham. E estamos na quinta, faz um mês. Ah, que Entrando no legal. segundo mês Muito bom. agora. Muito bom. Muito jóia. E como é que estão? Como é que vocês estão em aula aí? Seguiram dando aula? Tem uma parte? Como é que tá? A gente está trabalhando bastante com o Meet, com o Google Meet, para fazer orientação, né? A gente vai Sim, parecido com o sistema de aula presencial, só que na frente do computador, né? sim, sim, Por enquanto a gente está nesse sentido aí. Claro, a sim. prática de estágio ainda não consegue rodar porque depende das obras, né? E o Aham. pessoal não vai muito. Então essa está um pouco parada. Bueno, mas é isso aí. Ficamos no ar e esperamos o pessoal chegando aí, ou o que que tu acha? Como tu quiseres. Ela dura uma Tanto hora e ela faz. se desliga, né? Tá. Não, tanto faz. E Podemos ficar, aproveitar que já estamos conectados aí. beleza, e me conte, e como é que tá por aí as coisas? Pois olha, cara, é muito complicado, né? Eu não sei, eu acho que é todo mundo tentando se adaptar a uma situação que não era desejada por ninguém, né? Então, eu acho bem complicado, né? Mas o escritório, eu tô, as coisas seguem funcionando no ritmo um pouco mais lento, tá todo mundo, cada um na sua casa, né? Eu até fui no escritório hoje, mas não tem ninguém lá, né? Então, eu acabo trabalhando lá, que é mais tranquilo. E no Cal também, né? Todo mundo em casa. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Não sei até qual é a linha, o que que tu acha? Qual é a linha que tu quer dar aí para pro papo? Eu gosto de deixar mais no improviso, acho que a gente vai andando aí, talvez alguém faça alguma pergunta, senão a Tá, gente vai beleza. conversando aí, vai nos atualizando. Acho que é Beleza. importante até para os Tá, profissionais que estiverem conosco aqui, ou até mesmo os alunos, né? sim. É, a gente tá no Cal, a gente tá com todo mundo em trabalho remoto. Mas mantivemos atendimento, mantivemos ou seja, as rotinas todas, menos, obviamente, as presenciais, né? Atendimento presencial e a fiscalização de rua, que agora a gente está planejando ver como é que vai voltar, né? Porque tendo aí uma liberação de obras e etc., a fiscalização tem que estar na rua, né? No mínimo para atender denúncias e tal. Então, Sabes que Passo Fundo tinha voltado, mas aí quando o governador transformou ali por regiões, nós ficamos com a zona vermelha, né? Então parou tudo de sim. novo. Essa Não, e tá semana essa parou tudo função de aí novo aqui. da JBS aí que tá grave também, né? Então A agora gente tá tá tudo acompanhando. tendo que rever tudo novamente para vamos ver Sim. se na outra semana muda a bandeira e as coisas começam a normalizar. Esperemos que É, sim. e a impressão que eu tenho é que vai ficar assim, né? Vai ficar no. É, A gente vai ter que ir se ajustando, né? eu Então, acho que sim, porque qualquer surto, qualquer lugar que apareça uma pessoa nova e isso se espalhe, isso sobe muito rápido, né? É muito é, rápido. é, é. Então, mas é isso aí, tem que resiliência, né? Você adaptar e poder tocar em frente, né? Então, Temos que continuar. eu vejo o esforço que os professores e os estudantes estão fazendo aí é impressionante, né? Para tentar se adaptar. Eu acho que tem que cuidar para não perder qualidade nisso, né? Perder a gente sempre perde, né? Nessas transições, mas é importante ver aí, sei lá, como perder o menos possível, né? Mas Eu acho que o objetivo é esse, é tentar manter uma estrutura mínima de qualidade aí na formação desses profissionais aí, até por aquele velho debate que a gente sempre teve lá, né, no conselho, quando a gente tira ele da academia, ele passa a ser responsabilidade de vocês aí na atuação é, profissional, né? Então, para manter exatamente. esse equilíbrio, né? Eu acho que essa situação que ela é muito importante e fundamental, né? Então, essas conversas aqui, pelo menos no meu ponto de vista, elas são cruciais aí para a gente conseguir até mesmo alinhar pensamento, É, claro. organizações, estruturas, né? Então, nesse sentido, eu acho que
foi uma primeira de várias que a gente pode fazer aí, com várias outras pessoas também, no sentido Sim. de conseguir manter o que a gente já vinha fazendo de forma E presencial, né? estreitar esse diálogo. Eu acho que quanto mais a gente estiver junto, conversando e trocando ideia, mais condição a gente tem de chegar em consensos e conseguir fazer avançar, né? Então, essa distância, eu acho que até essa situação nossa agora, ela é uma coisa interessante porque ela rompe algumas distâncias, né? Então, dificilmente eu estaria fazendo essa conversa com você se não fosse presencialmente, noutra circunstância. Sim. Então, isso Como facilita, foi na né? outra vez, tu lembras quando tu vieste? Exatamente, exatamente, Hum. né? Então, por outro lado, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? No fim, as distâncias acabam se encurtando porque a gente se obriga a trabalhar mais com essas ferramentas, né, de comunicação à distância e acaba, eu tava assim, eu participo do IAB, né, e no IAB, o IAB tem comissões temáticas que nunca funcionaram, porque o IAB se reúne nacionalmente cada 2 vezes por ano. E não tem uma comissão que funcione se reunindo 2 vezes por ano. E agora, desde a última reunião, que foi virtual, né, eu faço parte de 2 comissões, já se reuniram 3 ou 4 vezes. Ou seja, então, esse, quem sabe, é o lado bom, que a gente tem que conseguir construir esse lado bom aí, né, nessa urgência, nessa emergência que a gente está, né? Tu sabe que aqui eles dizem muito que houve uma explosão de conhecimento que levaria talvez anos no sentido de aproveitar as ferramentas digitais disponíveis, justamente para essa situação que tu Claro, acabou de claro. mencionar, né? Então a Claro, gente se claro. obrigou a se adaptar e realmente a realidade que nós vamos voltar vai ser muito distinta da que nós tínhamos anteriormente, né? É, Inclusive eu nos acho. planos de ação e nas interações. Sim. Que bom que Acelera, né? está melhor. Acelera uma série de coisas e aí é importante a gente não perder algumas de qualidade que a gente tinha antes. Como é que a gente concilia esses 2 temas aí, né? Então, é legal. Esse é Um, um debate um interessante. dos novos desafios, né? Para daqui a É, pouco, é para se verdade. pensar já. O que é que podemos aproveitar do que nós estamos usando à distância e o que que nós devemos melhorar ainda mais que já era bom presencialmente. É. Eu acho que no tema do ensino, que eu acho que o ateliê é uma coisa que a gente não pode perder de jeito nenhum, né? Concordo. Porque assim, eu tenho colegas que fizeram mestrado, doutorado na área da educação, arquitetos, né? Que fizeram o doutorado na área da educação. E o tipo de ensino nosso, ele é referência para outros cursos que querem melhorar o seu, né? Então, essa composição que a gente tem de aulas teóricas, do estágio obrigatório, que é obrigatório faz pouco, mas a gente sempre fez, né? Desde sempre os estudantes fizeram os estágios. E também com a disciplina de ateliê, ou seja, onde tu aprende fazendo na prática, com o professor, com os colegas e tal. Isso é uma coisa muito legal, né? Então, essa dinâmica do ateliê é importante a gente não perder, porque essa é uma grande qualidade da nossa formação, né? Então, acho que tem que... Esse é o trabalho, não perder o que a gente tinha de bom e conseguir incorporar essas novas ferramentas e novas práticas para melhorar ainda mais o nosso trabalho, né? Você sabe que para mim ela tem um significado até maior no sentido de que ela aproxima muito o estudante naquilo que nós podemos chamar depois da prática profissional, porque como o professor está do lado, não deixa de ser quase uma experiência do tipo escritório entre o mestre e o aprendiz. Ó, eu estou te ensinando como é que tu É, vai é, trabalhar depois. é. Esse é o produto que tu tem que produzir. Então essas situações elas são muito É, e importantes para a o, prática. e o professor, muitas vezes, ele simula o papel do cliente, né? Ou seja, indicando questões que não estão bem resolvidas, que podem ser resolvidas de outra maneira, provocando essa melhora do projeto, que é fundamental, né? O projeto não está pronto no primeiro risco, ele é um processo, né, de amadurecimento de uma ideia e tal. Então, acho que isso é o que a gente não deve perder, é importante a gente conseguir garantir, né? E é claro, como que as ferramentas que a gente está utilizando agora à distância, como que elas não conseguem garantir tudo, né? Mas como que elas podem ajudar, né? Mantendo também a prática do painel também, eu acho que é essa questão da crítica indireta, né? Ou seja, o professor ele está elaborando a crítica de um trabalho, mas aquele trabalho serve para o teu, que não é o que está sendo criticado naquele momento. Então isso também é muito, muito inteligente, né, da nossa formação. Então
estamos aí, né? Então, Estamos aí, né? E é isso aí. nós vamos vencer esse desafio e o próprio conselho depois com a própria prática profissional, né? Tu mesmo levantou a questão da É, fiscalização, um problema complicado aí para se resolver em função da é, contaminação. A própria construção, as obras, entrar, manter a segurança de quem está trabalhando lá dentro. é. Como garantir, né, que... É. E eu imagino assim, ó, essas obras em condomínio, obra de arquitetura de interiores, como é que vai fazer, né? Ou seja, tu colocar profissionais dentro da casa das pessoas para trabalhar nesse momento. Então é uma dificuldade, é um desafio grande, né? Preservando a segurança de quem mora e de quem está trabalhando. Isso a gente não sabe, né? Isso a gente vai ter que começar a testar para ver quais são os melhores caminhos, né? Então, E como é que o Cal tem visto essa situação toda aí, quando o pessoal, obviamente, teve que desacelerar e parar num determinado momento, né, as atividades, e depois para tentar voltar agora devagarinho aí as nossas atribuições profissionais, vamos dizer assim, né? a gente está aprendendo, né? Ou seja, cada dia vai aprendendo um pouco mais a lidar com essa condição. Hoje à tarde nós estávamos na reunião do conselho diretor, que são os coordenadores das comissões, mais presidente, vice e alguns dos gerentes. E exatamente discutindo isso, como que nós voltamos agora a fazer a fiscalização, como que nós vamos orientar, né, nas obras, nos lugares onde nós vamos chegar, como que a gente orienta também o profissional, o proprietário. Então, e isso está sendo construído, ninguém sabe como fazer, né? Então a gente vai ter que fazer, testar, ver se é a melhor forma e ir adaptando. É um desafio atrás do outro, né? E a gente estava a gente estava assim, voando baixo, né? Em uma série de rotinas, e agora essas rotinas todas elas vão ter que ser refeitas, né? Então, o calma esperto, a abertura dos escritórios, algumas coisas até que eu anotei para conversar com vocês aqui, né? E isso a gente vai ter que ver agora como adaptar, como reorganizar essas ações também, para não deixar de fazer, também para não perder esse planejamento mais de longo prazo. Então é um desafio atrás do outro. Se fosse fácil, não era para nós, né? Exatamente. Então, Eu sempre digo, eu brinco com os alunos, digo, vocês aqui estão sendo treinados para resolver problema. Muito mais que arquitetos, vocês estão é, aqui para é, resolver problema. é, Então, quando surgir, eu acho que um ficou muito evidente, né, que é habitação, né? Agora que todo mundo tem que ficar é, em casa, eu acho que esse aí está numa evidência enorme. E Isso eu anotei aqui também para comentar as ações que a gente está propondo nessa área. E isso eu acho que tem dois lados aí. Um é que a urgência das pessoas que estão nessa condição. E o outro lado é a urgência para a nossa profissão de poder ampliar o mercado e atender também a essas pessoas, que são as que mais precisam, só que ao mesmo tempo são as que não podem pagar pelo nosso trabalho, né? Então, é um desafio, né? Então eu vou contar aí também, anotei 3 ou 4 coisas aqui que eu acho que são importantes, né, eu de acho que poderia contar. começar com esse aí, eu acho que esse aí seria interessante, hein? A gente conversar. Pois é, pode ser. Eu não sei qual é se tu controla aí também perguntas, o pessoal que está entrando, está Se participando. aparecer, eu estou olhando aqui, se Tá, aparecer alguma pergunta, eu paro aqui e a tá, gente lê a beleza, pergunta. deixo contigo. Deixa eu começar então, Corey, por assim falar um pouco do CAL, né, um sentido mais amplo, né, fazer uma Perfeito, perfeito. introdução, né. Então, antes disso até, né, ou seja, por que eu cheguei no CAL também, por que os conselheiros se tornam conselheiros do CAL, né? Eu sou formado na URGS, sou formado em 94, num período de crise também, ou seja, de grande dificuldade de inserção. Então, aquela lógica do cara que, assim, eu sempre fiz estágio, né? E de um dia para o outro tu vira arquiteto e não tem mais estágio e ao mesmo tempo tu não tem trabalho de arquiteto. Então, né? Que é o dilema de todo mundo que se formou, né? Quase todo mundo, né? Ou seja, tu te forma e de um dia para o outro tu deixa de ser, né, um estagiário e que recebe, ou seja, que tem algum benefício, tem um emprego, tem um trabalho, né? E se transforma no arquiteto desempregado, né? Então, naquele momento eu já tinha tentado uma vez anterior fazer aqueles estágios, aqueles convênios internacionais de estágio, né, que é do IAEST, né? Tem outros, agora tem vários outros, né? Eu me formei em 94, me inscrevi nesse convênio e consegui ganhar, né, uma das vagas de estágio para a Eslovênia, né, que na época
foi o primeiro país que se tornou independente da Iugoslávia, né? Então eu cheguei, o país estava comemorando lá 2 anos, se não me engano, de independência. Então foi muito legal, uma experiência bacana. Fiquei 2 meses no escritório lá e depois eu fui para Barcelona e fiquei 4 anos. Então eu fiquei logo depois de formado, né? Eu não fiquei no Brasil, fiquei 4 anos fora. Em Barcelona eu trabalhei, né, num escritório, mais de um, né, mas, né, durante um tempo longo num escritório de urbanismo, e também fiz um mestrado, master, que chama lá, ou seja, trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Nesse período, foi um período logo depois das Olimpíadas, então muito legal porque a cidade estava, né, recém aproveitando aquela quantidade enorme de obras e de, né, muita coisa que foi feita em pouco tempo para as Olimpíadas. Então a cidade estava bombando, estava se transformando na referência que é hoje, né, foi naquele momento. Então foi uma experiência muito bacana. Quando eu voltei para o Brasil, abri o escritório, né, a 3C, que é o meu escritório. A gente fez já mais de 20 anos, fez 20 anos agora no ano passado. Nós somos 5 sócios, né, um dos sócios mora no Rio, né, o Leonardo Hortêncio, né, que basicamente ele tem trabalhado pouco no escritório, ele tem trabalhado na parte mais financeira, faz o caixa e tal. O Alexandre, né, que é outro sócio, que agora no final do ano passado ele ganhou uma bolsa, está na Alemanha fazendo doutorado, né, a gente está em contato aí quase diário, mas ele está fora. O Leonardo Poletti, que é o nosso sócio que mora em Caxias, e eu e o Paulo aqui, né, que são os que moram aqui em Porto Alegre. Então, essa lógica de trabalho à distância, né, e de trabalho via ferramentas diversas, né, a gente já faz, ou seja, a gente já tem o nosso servidor com VPN, nós já utilizamos o Skype e outros, o Hangout e tal. A gente tem também, utiliza no escritório esses programas de planejamento, distribuição de tarefas. Então, a gente já tem uma lógica, né, há algum tempo desse trabalho à distância, né, porque a gente nunca teve os 5 juntos, né? Nós éramos 6 antes, né, já chegamos a ser 6 sócios. Então, desde 99, né, tem o escritório, a 3C, né, nesse momento agora, claro, com todas as dificuldades que vocês imaginam, né? Quando eu voltei também para o Brasil, comecei a atuar no IAB, já participava muito do IAB, das atividades do IAB quando era estudante, né, mas quando eu voltei, eu com um grupo ali, mais ou menos da minha geração, uma turma que estava com poucos anos de formado, né, a gente se aproximou, começou a atuar, a trabalhar no IAB, e muitos anos depois eu me tornei presidente. Fui presidente do IAB por 2 gestões, de 2012 a 2016, né? 2 anos mais 3 anos. Foi quando mudou o período. Então, esse trabalho no IAB foi bem, ou seja, foi logo no início do CAL. Então, eu era presidente quando o CAL foi criado e se instalou, né? Então, foi bacana acompanhar, né? Eu fui suplente na primeira gestão do CAL, na segunda gestão eu estava fora, mas era presidente, atuava no CAL através das entidades do CEAL, né? Eu já comento, né, se houver interesse, né, sobre isso. E eu chego no CAL um pouco pela atuação, né, principalmente dentro do IAB, o trabalho que a gente faz, né, junto, claro, com outras entidades aí no estado todo. Eu tive algumas vezes aí em Passo Fundo também, né, pelo IAB, ou seja, Erechim, ou seja, no interior do estado inteiro. Então essa é um pouco a minha história, né, do porquê que eu cheguei. Mais de uma vez, nessas palestras que a gente dá, né, principalmente nas faculdades, tem uma pergunta que sempre surge, né, o que tu ganha com isso, né? O que tu ganha sendo do IAB, sendo da entidade, né? Uma vez que não é um trabalho remunerado, né, no IAB ele é totalmente voluntário, ou seja, uma dedicação sem nenhuma remuneração, sem nenhum benefício. E no CAL também é praticamente sem, a gente só recebe diárias, é uma espécie de uma ajuda de custo, né, quando tem alguma reunião deliberativa, né, que são 2, 3, no máximo, sei lá, 4 por mês. Né, um valor também que é um valor simbólico. Então, mais de uma vez, já os estudantes perguntam, mas o que tu ganha com isso? Né? E eu acho que a gente tem que ter um olhar para a profissão que ele é mais amplo do que só a nossa atuação na profissão. Eu acho que qualquer um de nós agora faz rapidamente uma lista de problemas que tem na nossa profissão, né? A nossa remuneração não é muito boa, o escritório sofre, tem um monte de imposto, o cliente muitas vezes não entende, não sabe do nosso trabalho. Então a gente pode reclamar da nossa profissão bastante.
E eu acho que a nossa atuação nas entidades, no CAL, ou seja, a associação dos arquitetos, ela serve exatamente para que a gente possa enfrentar esses problemas junto com outros que sofrem os mesmos problemas. Porque senão a gente fica reclamando sozinho, né? Então a resposta que eu dou quando fazem essa pergunta para mim é exatamente essa, né? Por que atuar numa entidade? Por que, né, participar do CAL durante uma gestão, né, durante esses 3 anos? E eu acho que é exatamente por isso, para que a gente possa, junto com outros que sofrem o mesmo problema, tentar mudar, tentar melhorar. Então essa é a minha motivação pessoal, né? Então a gente, né, ou seja, vem agrupando mais gente, né, vem reunindo mais pessoas que estejam dispostas também a ajudar a melhorar a profissão. E vocês, né, que são professores, sabem muito bem os problemas que tem para o ensino. Facilmente tu faz uma lista com as dificuldades que tem o ensino. Bom, e se vocês se juntam, obviamente é mais fácil de enfrentar, de resolver, de propor soluções. Então esse é né, uma introdução aí da minha motivação, né? E essa briga é longa, né, Thiago? Porque, é claro, ela culmina com uma mudança, uma guinada violenta de rumo em 2010, né, quando a gente consegue ter a nossa própria, essa dependência, vamos dizer assim, das demais profissões, né, que era uma briga já de décadas passadas. Eu acho que foi uma vitória, né? A gente sempre apoiou, né? Ou seja, a criação do CAL de um conselho próprio é uma luta de décadas aí dos arquitetos, né? Obviamente os estudantes não têm esse histórico, né? Mas o CAL vai fazer 10 anos agora, então ele é muito recente. É muito Né? O que novo. nós tínhamos antes, nós estávamos no CREA, né? E eu acho que o CREA, ele é um grande guarda-chuva que abriga muitas profissões. Então, a engenharia não é uma só, né? Eu tenho engenharia civil, elétrica. Na área da elétrica, né, eu tenho elétrica, eletrônica, mecatrônica, tenho vários profissionais, né? Eu tenho agrônomos, tenho geólogos, ou seja, é uma quantidade grande de profissões, inclusive os arquitetos estavam lá. Então, o CREA, por mais que ele tentasse, ele não conseguia defender a nossa profissão. Porque, às vezes, defender a arquitetura era ir contra a engenharia civil, era ir contra a agronomia, o problema do paisagismo, da reforma da arquitetura de interiores, das estruturas, das instalações hidráulicas e elétricas. Então, o CREA ele acaba não conseguindo promover as profissões e as suas especificidades. Ele promove de uma maneira genérica, né? E é uma instituição que tem muitos anos, né? Mais, assim, acho que quase 80 anos, né? Tem o Ela é sistema bem antiga. Confia-CRE, né? E com muitos vícios, né? Então, a saída nossa dos arquitetos, primeiro, ela provou que era viável, né? Muitos achavam que não era viável. Então, a gente tem hoje uma condição que eu tenho certeza que é muito melhor do que a gente tinha, né, dentro do CREA, ou seja, temos autonomia, podemos... ou seja, se o CAL der errado, a culpa é nossa, né? Então, eu me Exato. lembro que, né, quando eu atuava lá no CREA, eu cheguei a ser conselheiro lá, indicado pelo IAB, a gente sempre botava a culpa nos engenheiros, né? E agora não tem quem botar a culpa, agora a culpa é Agora, nossa, é agora dos é nosso. arquitetos, né? Eu Então isso acho é uma isso coisa muito boa bom. também. É É. uma responsabilidade que agora é nossa, né? Então eu vejo que o CAL ele tem já vários avanços, mas ele tem ainda muito potencial. Então a gente precisa também trabalhar esse potencial, né? É um órgão público, ou seja, o CAL ele é criado por uma lei, ele é uma autarquia pública, é como se fosse uma empresa pública, um órgão público, né? Por bem e para o mal, né? Eu acho que para o bem é o poder que tem um órgão público de oficiar, nós temos um poder de polícia, nós podemos fiscalizar, nós podemos multar, nós podemos organizar a profissão. E o outro lado é o lado das dificuldades burocráticas de um órgão público. Ou seja, tudo que o CAL faz tem que ser licitado, leva tempo, tem as aprovações, tem trâmites, tudo definido em lei, né? O que é bom também, obviamente, porque regula, organiza a nossa atuação, mas, por outro lado, burocratiza, é mais demorado. Então, às vezes eu vejo assim, a agilidade que uma entidade ou que uma faculdade tem em promover um evento, em fazer uma ação, em comprar um equipamento. No CAL demora, é mais caro, é mais, né? Ou seja, tem o lado bom e o lado ruim, né? Por isso que a gente tem atuado muito, trabalhado muito, nos aproximando das faculdades, nos aproximando, né, das entidades. Por quê? Porque esse trabalho conjunto ele vai ser muito mais eficiente. Então, essa é
a lógica do CAL, né? Ou seja, inclusive a diferença, né, do CAL para as entidades, né? As entidades, eu me associo se eu quiser, né, se eu me identifico, né? Então nós temos lá as BEA, que é dos escritórios. Se eu tenho escritório, eu vou lá, me inscrevo nas BEA, posso participar, né? E tem interesses e objetivos específicos da entidade, né? Se eu quero participar do IAB, dos núcleos do IAB, também tem objetivos, interesses específicos que são complementares, né? Os arquitetos que são empregados, que atuam, né, podem participar, devem participar do sindicato. Então são várias entidades, cada uma com a sua especificidade, né? E o CAL é um órgão público que ele não, isso é importante também, ele não representa os arquitetos, apesar de todos nós sermos obrigados a pagar. O CAL não defende o arquiteto, ele defende a profissão. Ou seja, o papel do CAL é fazer com que a profissão dos arquitetos seja exercida por arquitetos, e não por leigos, e não por outros profissionais. Então esse é o nosso principal papel, assim, é garantir para a sociedade que quem vai exercer arquitetura são arquitetos, e obviamente dentro do padrão ético e tal, do código de ética, etc. Então assim, parece sutil essa diferença, mas não é. Ou seja, nós agimos para promover a profissão e para garantir à sociedade que quem vai atuar na profissão são arquitetos. E isso dá bastante trabalho, né? Então nisso que a gente está colocado, né? E eu posso aí falar pelo outro lado, um grande papel do Conselho, que particularmente tem me agradado bastante, é essa aproximação com as entidades de ensino e essa discussão na formação, porque eu refleti muito sobre o que a gente discutiu nesses últimos anos aí, sobre essa situação. Muito bem, vocês são responsáveis por formar o profissional, mas depois que ele se formou, ele passa a responder a nós, ou seja, há uma cumplicidade, então, no processo todo entre o conselho, que rege depois a vida do profissional, e as entidades formativas, né, ou seja, o que formam esse profissional. E essa aproximação eu acho muito válida e ela tem ocorrido de forma bastante intensa. Prova disso é que estamos aqui nós dois conversando, e eu acho que isso tem agregado muita qualidade no processo como um todo. Agora, falando de ensino de arquitetura no estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei como funcionam nos outros estados, mas eu posso falar por mim, pela minha própria experiência. E isso tem ajudado bastante nos debates, tanto em colegiado quanto com os próprios alunos, a respeito do próprio conselho, o que significa o Conselho de Arquitetura e qual o papel dele, né? Meu modo de ver, quanto maior for essa aproximação e esse diálogo que a gente tem entre instituições de ensino e conselho, maior, vamos dizer assim, a harmonia e a qualidade daquilo que a gente oferece. Nós, enquanto formadores de profissionais, e vocês, enquanto a garantia de que esse profissional vai ter o mercado de trabalho e vai atender também com qualidade esse mercado de trabalho, porque não adianta também a gente garantir um mercado e o profissional não conseguir dar conta da forma que precisa, né? Então, essas duas situações é que são importantes. E esses são dois movimentos assim principais que a gente fez, que a gente chamou assim os movimentos para dentro da profissão, né? Um deles foi exatamente o CAL já tinha das gestões anteriores uma relação de proximidade com as faculdades, com os coordenadores de curso, né, através dos seminários e de outras ações. A gente aprofundou isso, ampliou, né? Inclusive eu percebo que existe uma conversa também, uma proximidade entre as faculdades, que também antes não existia tanto. E isso é bom porque as dificuldades e os desafios que vocês enfrentam são muito parecidos, né? Então, a gente tem uma rede, né, de ensino na área da arquitetura que é altamente qualificada no Rio Grande do Sul, é referência para o resto do Brasil, né, as melhores, né, universidades federais, né, a URGS é uma que está sempre despontando, né, a Federal de Santa Maria, a Federal, né, de Pelotas, agora a Federal da Fronteira Sul também em Erechim. Então, ou seja, as universidades federais são ótimas, as privadas, nós temos algumas que são excelentes, também referência no Brasil inteiro, né, a PUC, a Unicinos, né? E a gente tem uma rede enorme das faculdades comunitárias, né, que acho que é o caso, né, de vocês aí na UPF, Univates, a Fevale, a UX, que são ótimas também. Ou seja, então é importante que a gente consiga manter essa qualidade, né, e não perder essa qualidade. Então uma das ações que a gente fez é exatamente nos aproximar
dos cursos, dos professores, principalmente dos coordenadores, né? O coordenador é quem está entre, né, o mar e o rochedo, né? Então, por um lado, É, ele tem um cargo, ele tem uma chefia dada, né, pela reitoria, né, ou pelo colegiado, ou seja, depende em cada... E, por outro lado, ele é um professor, que ele vem do corpo de professores, né? Então, é uma situação, muitas vezes, também conflitiva, né? Ou seja, algumas ações que os coordenadores, ou seja, a reitoria indica que os coordenadores devam fazer, e às vezes o coordenador, pô, mas isso não é o melhor para o curso, né? Diminuir horas, diminuir, né? Bom, a gente sabe, né, dessas dificuldades. Então, o CAL, ele quer participar um pouco para ajudar a enfrentar essas dificuldades de maneira coletiva. Então, esse é um movimento, tem uma série de outras ações, o tema do EAD a gente pode comentar também. E o outro movimento que a gente fez foi em direção às entidades, né? Não só as entidades estaduais, né, como IAB, Sindicato, Asbeia, aí, né, mas principalmente com relação às entidades locais, né? Nós temos no Rio Grande do Sul também um histórico, né, tem entidades aí com mais de 40 anos, as entidades de engenheiros e arquitetos, né, que atuavam, seguem atuando dentro do CREA, e não tinham ainda um espaço dentro do CAL. Então nós criamos o fórum para abrigar essas entidades, para abrigar os núcleos do IAB do interior, para abrigar outras entidades temáticas, né, na área do patrimônio, arquitetura hospitalar, né, os arquitetos lá que são que trabalham na Secretaria de Obras do Estado. Então a gente agregou, já estamos com cerca de 40 entidades nesse fórum, né, nos aproximando, reforçando a atuação local e potencializando esse associativismo dos arquitetos, que ele é muito importante para que o arquiteto tenha um assento lá, né, no Conselho de Cultura, de Patrimônio, de Planejamento do município, né, para que a gente possa ter estruturas locais para promover a profissão, para promover eventos, para promover cursos e outros. Então, esses dois movimentos que a gente fez para reforçar a profissão, a gente teve muito cuidado, o CAL teve muito cuidado para não substituir as entidades ou as faculdades nas suas atribuições, e sim para reforçar essas atribuições. O que a gente tem colhido, né, nesses 2 anos e pouco, acho que é um resultado bom, mas aí eu acho que ainda tem muito potencial, ou seja, a gente está começando a fazer esse trabalho, e eu acho que a possibilidade que a gente tem ainda de crescer e de melhorar, né, é muito grande. Então, esse acho que é um ponto importante também da nossa gestão, esse trabalho, né, ou seja, armar esse tripé do CAL com as faculdades, com as entidades, para a gente reforçar a nossa atuação em conjunto. até para que a sociedade consiga compreender um pouco melhor a própria profissão, né? Porque essa é uma das grandes situações aí levantadas da, da situação do que a sociedade, por exemplo, interpreta como atribuição do arquiteto urbanista, né? Vamos esperar aí, que acho que caiu. Aí, ok, estou de volta. Aí. Tá jóia. Mas aí eu estava comentando de alguns desses projetos, né? Então, um dos projetos do CAL é esse, reforçar as associações e ampliar essa parceria com as faculdades. A gente tem também, nesse tema de ampliar nossa atuação, um projeto que agora foi suspenso temporariamente, a gente espera até o final do ano, né, conseguir voltar e implantar, que são os escritórios regionais, né? Ou seja, a importância do CAL ter um escritório físico, né, que sirva de atendimento, de acesso para os profissionais, mas também de base para a nossa fiscalização. Já abrimos 2 em Santa Maria e Pelotas, foram os 2 primeiros, e já estamos, inclusive, com os locais alugados, né, em Caxias e em Passo Fundo. E aí a gente suspendeu agora, tinha obra para fazer, tinha pequenas reformas, a gente suspendeu, a gente espera retomar, né, o mais breve possível, para chegar no final do ano com o projeto implantado, né, que são os 4 escritórios, além da sede aqui em Porto Alegre, né? E os escritórios, eles são muito importantes,
não pelo atendimento presencial, né, porque é um número muito reduzido de arquitetos que precisam desse atendimento. A gente tem atendimento online, WhatsApp, e-mail, telefone, etc. Mas é para dar suporte à nossa fiscalização volante. Né? Vocês já devem ter visto aí mais de uma vez, né, o nosso furgão aí do CAL Mais Perto foi em eventos aí em Passo Fundo. Né? Esse furgão ele faz, junto com um veículo, com um carro, faz a fiscalização, a visitação de todos os municípios do estado. Então, anualmente, nós temos um planejamento. Nas maiores cidades é com mais frequência, nas menores é com menos frequência. Mas o CAL ele tem, ou seja, nós temos esse planejamento para atingir todo o estado, no atendimento e na fiscalização. Então, tem no site lá os números, a gente conseguiu mais do que dobrar nesses 2 anos o nosso trabalho de fiscalização, principalmente porque antes nós tínhamos uma equipe, né, que fazia todo o estado a partir de Porto Alegre. Hoje nós já temos 3. Né? Porto Alegre, a região central lá com Santa Maria, e a região sul com Pelotas. Né? E o que nós queremos é ter mais 2. Né? A Caxias atendendo Serra, né, e Passo Fundo atendendo, né, região norte e Alto Uruguai. Então, dividimos o estado, né, a partir também das divisões das regiões de planejamento do estado. Tem toda uma ciência aí por trás disso. Né, porque daí nós multiplicaremos por 5 a nossa capacidade de fiscalização inicial, que era só Porto Alegre. Então agora é Porto Alegre mais 4 escritórios. A gente espera conseguir, né, vamos ver se essas restrições aí a gente começa a vencer essa situação dramática aí do coronavírus para poder implantar os escritórios e colocar eles em ação. É uma ação muito importante. Eu acho que essa é uma das, como tu mesmo disseste no início, né? Sendo uma das funções fundamentais do Conselho, até para nós é muito importante que essa fiscalização ocorra de uma maneira assídua para manter o controle e a qualidade daquilo que está sendo feito e construído. Né? E a gente tem, se a gente for analisar os números dos profissionais e mais da metade, ou seja, metade é interior do estado, a outra metade é região metropolitana. Então a gente já tem uma quantidade muito grande de profissionais no interior. A gente já tem muitas faculdades no interior. A gente tem grandes cidades, né, ou seja, que exigem essa presença mais permanente. O escritório do CAL nessas regiões, ele vai dar apoio ao atendimento e à fiscalização, mas também, Core, trabalhar outras dimensões do CAL que são importantes. Relação institucional com prefeituras, com instituições locais, com entidades, né, a relação do CAL com as faculdades, ou seja, tendo um escritório, a gente está mais perto ainda, né, das faculdades, das instituições de ensino dessa região. Então a ideia é aprofundar todos esses temas. As relações com a mídia também, ou seja, a presença do CAL, a possibilidade nossa de publicar, de virar fonte de consulta, né, para os órgãos de mídia, principalmente a mídia geral, né, a mídia que vai para a sociedade como um todo, não a mídia especializada nossa dos arquitetos, né, mas os jornais, as rádios da cidade, né, que a gente possa levar a opinião dos arquitetos, do CAL, das entidades, das faculdades, para a mídia geral, para as pessoas que estão ouvindo, ou seja, para a sociedade entender melhor, né, o que é o arquiteto, no que nós trabalhamos, o que nós estamos propondo. Então esse é um esforço grande que com certeza os escritórios regionais eles vão nos ajudar bastante. Né? E, Tiago, entra aqui também, então, a própria relação da lei de assistência técnica, né? Para poder cobrar também desses órgãos que ela seja utilizada com mais frequência, né? E aplicada, voltando ao problema que a gente já conversou antes, da habitação, né? Esse grave problema que a gente enfrenta e que o arquiteto quer trabalhar e que existe essa incompatibilidade entre a disponibilidade de recurso e o técnico, né? Eu comentei quando a gente estava ali nas preliminares ali da nossa conversa, a assistência técnica é uma lei que já tem mais de 10 anos, foi aprovada em 2008, né? E é uma lei que permite que a gente construa um sistema público de atendimento à moradia. A moradia, pela Constituição, ela é um direito fundamental. Assim como a saúde, como a habitação, como a educação, como segurança. Né? Para a saúde, a gente tem o SUS, que é universal, ou seja, qualquer um de nós pode chegar no posto de saúde, no pronto-socorro e é atendido gratuitamente.
Na educação, a gente tem creche pública, em geral, das prefeituras, até a universidade pública, ou seja, tem toda, né, um serviço de educação pública gratuito. Na área da segurança, né, a gente tem as defensorias públicas, órgãos de polícia, órgãos da justiça, né, também garantindo, né, acesso, né, à segurança e à justiça. No entanto, na moradia, que também é um direito constitucional de todos nós, a gente não tem um serviço público para garantir moradia digna para toda a população. Então, essa lei de 2008, ela vem regulamentar a Constituição e ela vem permitir que a gente construa, porque a lei em si, ela permite que, né, mas ela não resolve. Então, a gente vem desde 2008 trabalhando bastante, as entidades, o CAL. Né, o CAL, desde 2015, destina uma parte, um percentual do seu recurso, que é um recurso de todos os arquitetos que contribuem com o CAL, né, com a sua anuidade, com os registros, né, das suas atividades técnicas, destina um percentual para promover, né, a assistência técnica. O que nós temos feito no CAL do Rio Grande do Sul, né, é patrocinar e apoiar entidades, faculdades e outras pessoas jurídicas, ONGs e outros, na promoção, né, que promovem a assistência técnica. E a gente tem, desde o ano passado, um gabinete de assistência técnica que tem trabalhado intensamente, nos aproximando principalmente dos municípios, que pela lei são os principais responsáveis em implantar esse sistema público. Então o CAL, né, a partir da Comissão de Assistência Técnica, criou o gabinete, né, e no ano passado, estamos agora em implantação, o projeto que a gente chama Casa Saudável, né, que é trabalhar junto com as equipes de saúde, colocar um arquiteto nas equipes de saúde para que esse arquiteto possa atender. A gente tem dito assim, o arquiteto ele vai curar a casa, porque muitas vezes é a casa sem condições que deixa as pessoas doentes. Né? Uma Exatamente. casa que não tem banheiro, não tem higiene, não tem ventilação, né? Ou não oferece segurança para a família, né? Tá caindo, ou seja, um barraco que tem, né, não tem qualidade. E para esses problemas, que acabam gerando problemas de saúde, né, a tuberculose, né, o convívio com ratos e com animais, né, ou seja, uma série de doenças respiratórias e outras, os médicos e os enfermeiros do SUS, eles não têm remédio para isso. Quem tem remédio é o arquiteto. Quem pode reformar e melhorar aquela casa para curar as pessoas daquela doença, né, que elas têm, que o vetor é a casa, somos nós arquitetos. Então a gente construiu durante todo o ano passado esse projeto, assinamos agora no início do ano e esperamos começar, né, em muito breve a primeira experiência, que é com Santa Rosa. Né? Ou seja, o CAL fez um convênio com Santa Rosa, com o município, com a prefeitura, e através da entidade local, né, que é a APEA, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos lá de Santa Rosa. Ou seja, essas três instituições, em conjunto, né, vão proporcionar uma experiência para que a gente verifique a viabilidade desse formato, e que nos parece muito promissor. Né? Então, imagina que no Rio Grande do Sul nós temos 1.900 equipes de saúde da família. Se nós colocarmos um arquiteto em cada equipe para atender as famílias que precisam reformar e melhorar a sua casa, nós estamos, por um lado, gerando 1.900 empregos e trabalho de qualidade para os arquitetos, e, por outro, ajudando a resolver um problema gravíssimo, que agora, com o coronavírus, a gente fica mais óbvio ainda, né, mais explícito ainda a gravidade desse problema, que são pessoas que não têm condição, na sua casa, de lavar a mão com sabonete e ter uma toalha para secar a mão. Ou seja, não tem água potável, não tem torneira, não tem o banheiro, não consegue ter o básico para a sua higiene. E isso vale para as grandes cidades, né? Vale para a região metropolitana, mas já vale também para as cidades médias do Rio Grande do Sul, que tem também esse mesmo problema. Né? Então, ou seja, nas periferias, claro, as periferias aí de Passo Fundo, de Caxias, de Santa Maria, né? Todas elas têm, né, bolsões de pobreza e que merecem essa atenção do arquiteto. São pessoas que precisam do nosso trabalho, e muitas vezes essas pessoas não sabem que precisam, que somos nós que podemos resolver. Muitas vezes os gestores, né, os prefeitos, os secretários também não sabem. Então esse é um trabalho muito grande que a gente tem feito. Nós temos participado aí nesses últimos 2 anos, né, de diversos eventos, né, de prefeitos, de secretários de habitação, secretários de saúde. Participamos de um evento nacional de saúde. Ou seja, nós queremos
que o arquiteto seja também admitido como um profissional da área da saúde, né? Porque se nós curamos a casa que deixa as pessoas doentes, nós também atuamos na área da saúde. Então, a gente, durante esses 2 anos, a gente construiu esse conceito e a gente está agora conseguindo colocar ele na rua. Essa primeira parceria com Santa Rosa. Também mais uma dezena de municípios têm interesse. A gente suspendeu, né, em função agora, né, da pandemia, mas a gente vai retomar isso quanto antes, né? E nesse período... Espero sinceramente que funcione muito bem. E nesse período agora, né, ou seja, para enfrentar também o tema da pandemia e da urgência, o que a gente fez foi especializar ainda mais esse projeto, porque o projeto Casa Saudável é para melhorar a casa como um todo. Nós estamos agora num projeto de emergência que a gente chamou de Nenhuma Casa Sem Banheiro, né? E banheiro no sentido mais amplo, na verdade, é nenhuma casa sem uma unidade sanitária, né? Ou seja, abastecimento de água, destino de esgoto, e o banheiro, o tanque e pia da cozinha, né? Ou seja, todas as casas têm que ter, no mínimo, esses pontos de água e uma essa condição coleta de mínima de esgoto. higiene, né? É o básico a pessoa poder acordar, tomar um banho para trabalhar ou para buscar trabalho, né? É básico poder lavar o seu alimento com qualidade para não, né, para que as crianças não tenham diarreia. Então isso é o básico e tem muita gente no estado que não tem acesso a esse básico. Esse projeto ele já nasce de uma maneira bastante exitosa porque a gente já não está sozinho, né? Fizemos mais de uma reunião já com alguns órgãos do governo do estado, Secretaria de Obras e Habitação, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Apoio aos Municípios, né? A FAMURS, que é a Federação dos Municípios, está junto com a gente também. O atual presidente da FAMURS é o prefeito de Palmeira das Missões, né? Um cara que tem uma visão muito boa, já é um parceiro nosso nesse projeto. A gente conseguiu incorporar agora recentemente a Defensoria Pública, ou seja, os advogados públicos que entendem que existe algum problema da habitação, eles já sabem que é nós, arquitetos, que podemos ajudar a resolver. Nós incorporamos também na última reunião que nós realizamos o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal, que já se ofereceram para ser parceiros. Ou seja, a gente está ampliando a quantidade de instituições, né, que vão nos ajudar a implantar esse projeto, né? E os arquitetos estão liderando essa frente, ou seja, o CAL, as entidades, as universidades, várias delas já demonstraram interesse, já têm um trabalho nessa área da habitação, são muito bem-vindos também, com toda certeza. Mas isso ou seja, a gente também não sabe como fazer, a gente está construindo e vai começar a fazer, a testar para ir melhorando e para ver se isso é viável, né, como que é viável, como que a gente consegue ampliar. E o Nenhuma Casa Sem Banheiro, o que nós pensamos é abrir um edital, selecionar arquitetos, para que os arquitetos possam atuar, possam fazer o projeto e acompanhar a obra, né, de melhoria dessas casas, né, no estado inteiro. E como é importante, né, ter essa possibilidade de qualquer arquiteto do estado poder participar, né, através dos editais, dos concursos. Eu acho que isso agrega muito à qualidade do projeto do trabalho que é feito, porque isso exige, então, de quem quer participar e de quem quer contribuir, que ele se esforce o máximo para projetar e criar uma arquitetura de valor e que resolva o problema, né? Não, e até assim, para quem está estudando, recém se formou, está se formando em breve, tem 2 notícias, né? Uma notícia muito ruim, que não tem mercado, o mercado está saturado. Ou seja, o mercado tradicional de arquitetura, ou seja, as pessoas que tradicionalmente a gente atende, as famílias que têm condição de nos contratar, que têm recursos para nos contratar e que têm cultura para entender o nosso trabalho e nos contratar, esse mercado já está colapsado, ou seja, já não tem espaço, né? Se nós não ampliarmos a quantidade de pessoas que vão nos contratar, nós não temos trabalho para todo mundo que está se formando e que já está formado. Então essa é a notícia ruim. A notícia boa é que nós temos a ATS, que pode nos dar acesso a toda essa população para que a gente possa atender, né, a todas as pessoas, mesmo as que não podem nos pagar. E aí, obviamente, né, Cori, esse trabalho não é gratuito. Ou seja, a família não vai nos pagar, mas nós vamos receber de um fundo público, nós vamos receber indiretamente através de uma prefeitura, né, ou seja, de diversas fontes, assim como é o SUS, a Defensoria Pública, ou seja, nenhum desses profissionais está trabalhando de graça, né, ou seja, quem recebe o serviço não paga, mas quem está exercendo ali a sua profissão, obviamente vai ganhar,
né, um salário, tenha uma condição de trabalho para poder, né, digna, para poder pagar suas contas, para poder sustentar o seu escritório. Então, é isso que nós estamos construindo, né, e a gente tem contado aí com o apoio, né, a gente tem buscado esse apoio em outras instituições que não somente as da área da arquitetura, que obviamente todos nós estamos de acordo, que a gente tem que fazer. Na verdade, assim, a gente tá combinando com os russos, né? Então, em vez de falar só entre nós, a gente está agora falando lá com o prefeito, com o secretário, né, com o secretário de Estado, né, falando com o pessoal do Ministério Público, buscando recursos, né, nos fundos municipais, nos fundos estaduais, buscando recursos, se possível, no Ministério, né, onde está lá a Secretaria da Habitação. Então, a gente está compondo, né, essas forças. Temos também, desde aí do começo do ano, um aliado muito importante, que é o escritório da ONU Habitat aqui no Brasil. Né, a gente está formalizando. A ONU Habitat, ou seja, é um organismo internacional das Nações Unidas, já é parceiro, né, do CAU de Alagoas e do governo do estado de Alagoas em algumas ações lá no Nordeste, e agora a gente está trazendo eles para cá, né, para que eles sejam parceiros nossos aqui também nessas iniciativas que eu te falei. Né, e eles estão empolgados, nós empolgados com a parceria deles e eles empolgados também, né, em participar e poder ajudar a gente construir nessas alternativas aí que a gente está propondo. Eu fico muito contente de ouvir isso e eu concordo. Eu acho que o arquiteto precisa explorar, sim, esses novos... Na verdade, de novos não tem nada. Esses nichos não explorados, vamos dizer assim, que sempre existiram aqui no país, mas que o arquiteto sempre teve um trabalho muito restrito, né? Em função de várias situações, algumas que tu já comentou, e que agora, nós tendo, então, um órgão que é pensado por nós, para nós, e que pensa, inclusive, na situação da atuação profissional, ou seja, no espectro, no largo da sua atuação, consegue organizar com outros órgãos ou pessoas que não conhecem muito a arquitetura no país, a desenvolver novas parcerias e novas situações de trabalho. Isso eu fico muito feliz de poder visualizar uma nova realidade para a profissão, né, no futuro não muito distante, e fazer com que as pessoas compreendam. Primeiro, o arquiteto compreenda um pouco do seu papel e que ele pode ampliar e estender, afinal, o nosso leque de trabalho. Ele é grande, né? As pessoas ali, se forem parar um pouquinho para olhar as atribuições profissionais que a gente tem quando a gente se forma, vai perceber que a nossa área de trabalho ela é enorme e ela possui um vasto aptidão assim, de áreas que pode entrar, mas não de população. E agora a gente consegue trabalhar não só com estas áreas, mas também de acesso à população, ou seja, a demanda da área, que aí é uma situação importantíssima. Então, a demanda vindo, ou ela chegando até nós, a gente consegue, então, talvez melhorar, incorporar ainda mais, ou aperfeiçoar até mesmo as próprias atribuições, né? As próprias aí, entrando na área do ensino, as nossas diretrizes curriculares, né? Entrando um pouco mais e entendendo um pouco mais o próprio papel do arquiteto na sociedade. Eu fico contente de ver essa evolução constante, com suas dificuldades, com seus desafios, mas constante dentro do país. Eu acho que sim, tem alguns dados que eu acho que são interessantes. O CAL fez uma pesquisa, né, acho que foi em 2015, se não me engano, ou seja, faz poucos anos, ela é válida ainda, que indicou que apenas 15% das pessoas que construíram ou reformaram as suas casas chamaram um profissional, arquiteto ou engenheiro. Né? Os outros 85% não chamou. Ou seja, esse é um mercado potencial, ou seja, pessoas que fizeram, que querem e que fizeram e melhoraram as suas casas por sua conta. Né? Então a gente tem um público, né, para chegar. E esse tema das atribuições também, né? Ou seja, fazer com que a sociedade entenda o amplo espectro que nós temos de atuação. Né? Desde lá da arquitetura de interiores, eu brinco, né? Desde a reforma do lavabo até o plano diretor. Ou seja, cabe muita coisa. Né? Aí tem o planejamento, aí tem instalações, estruturas, né, e outros aspectos tecnológicos da profissão,
né? Tem o projeto nas suas mais diversas escalas, o projeto da paisagem, o projeto de urbanismo, o projeto de arquitetura. Então, ou seja, nós temos uma formação muito ampla e é importante que a gente faça a sociedade entender que a gente pode ajudar, né, a melhorar a cidade, a melhorar a qualidade de vida em vários aspectos, né? Desde o tema da cidade até o tema, né, da casa, do interior da casa. Nesse ponto a gente tem escutado bastante, né, a dúvida, a eterna dúvida de o que o arquiteto é capaz de fazer, ou como é que ele, até onde ele pode fazer, ou aquela clássica do arquiteto só constrói até 4 pavimentos, é isso, que eu já ouvi bastante aqui no interior, né, e aí tu tem que ir desmistificando a profissão, né, para os próprios alunos e para os clientes depois, ou para a sociedade em geral, em conversas que a gente tem por aí, palestras ou coisa do tipo. E existem muitas dúvidas ainda, né, por parte da sociedade brasileira, gaúcha aqui, a respeito do que o profissional arquiteto pode fazer. É um trabalho constante, né, de atualização para entender um pouco da profissão. É muito diferente, sei lá, por exemplo, pegar o trabalho do médico, que já está bem consolidado, a pessoa já sabe exatamente o que ele faz, como ele faz. O nosso ainda nesse sentido está engatinhando, no sentido da sociedade como um todo entender, né, o trabalho do arquiteto. Eu acho que sim. Eu vejo também, às vezes a gente é muito crítico com a nossa própria profissão, né? Eu destaco assim, médicos e advogados, né? Ou seja, os médicos e advogados, todo mundo sabe o que eles fazem. O pessoal conhece as especialidades na área da medicina, né? Tem muitas especialidades, ou seja, todos são médicos, mas tu tem uma especialidade, é o pediatra, é o anestesista, etc. E na área do direito também, né? Pode desde ser um advogado, pode ser um advogado público que atua no órgão público, numa prefeitura, um procurador, e tem várias carreiras na área do direito. Agora, as outras profissões, quase todas sofrem um pouco o que nós sofremos, esse certo desconhecimento da sociedade. Então, esse é um trabalho nosso. Ou seja, nós temos que dizer para a sociedade no que nós podemos ajudar ela a melhorar, né, a qualidade de vida, a cidade, a casa das pessoas. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer, e esse é um trabalho do dia a dia, né? Não é de um dia para o outro que todo mundo vai entender o que a gente faz, né? A gente tem que mostrar com exemplo também, né? Então, essa é uma tarefa que a gente não deve terceirizar, né? O CAL vai fazer. Não, essa é uma tarefa de todos os arquitetos o dia inteiro, né? Então, vocês, com cada um dos estudantes, né, nos escritórios, cada um de nós com nossos clientes, dizer para o cara, não, o arquiteto faz isso, faz não. Isso é uma espécie ou seja, de formação permanente, né, da sociedade. Que, obviamente, o CAL, as entidades, as faculdades têm um papel muito importante, mas cada um de nós tem que assumir o seu, né? Eu, lá no meu grupo de amigos, tenho que dizer, o que o arquiteto faz é isso, 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 nós servimos para isso, né? Nos chamem quando precisar resolver problemas de natureza de solução do espaço, quando quiser um espaço de qualidade, chama o arquiteto, né? Desde a praça da cidade até o lavabo, como eu falei antes, né? Então, é nós que temos condição de resolver os problemas de organização do espaço para a nossa convivência, né? Da casa até a cidade, até o território. Então, isso é difícil, isso é todo dia, né? Então, eu tinha um professor, o Albano, né? O Albano foi presidente do IAB também. O Albano era um cara que ele estava sempre assim, né? Diariamente, ele era quase um missionário, né? Em cada lugar que ele chegava, ele fazia um mantra, assim, o arquiteto, o que faz o arquiteto? O patrimônio, o planejamento, a arquitetura, o projeto. Então, a gente aprende também, né, com esses exemplos, né, que a gente teve felicidade aí de conviver, né, e o que a gente busca é influenciar os outros, né, que os outros também façam essa sua parte. Né, voltando àquela pergunta lá inicial, né, que eu comentei, o que a gente está fazendo nas entidades, é exatamente isso, né, é conseguir avançar em conjunto. Né? Então, às vezes o meu escritório não melhora porque a profissão não melhora. Se a profissão como um todo melhorar, com certeza eu vou ter mais trabalho, porque as pessoas vão valorizar, vão conhecer o trabalho do arquiteto. Então, é nesse sentido, né? Ou seja, essa ideia de coletividade, ela é importante e ela é algo que os advogados e que os médicos têm faz muito tempo. Tiago, mexe com o advogado. Oi. Deu 20 segundos aqui, o Instagram vai encerrar a nossa conversa. Eu gostaria de agradecer muito tá tua participação aqui conosco.
Eu não controlo aqui, ó. Em 10 segundos ele está desligando, tá? Eu queria Tá agradecer bom. muito a Agradeço, fico à participação. disposição. Fico à disposição de vocês aí para as próximas. Um abração para todos.